Vou para a igreja adorar a Deus. Vou para a igreja buscar a Deus. Vou para a campanha buscar minha bênção. Vou me consagrar a Deus para o culto de jejum. Vou para o culto de consagração, de avivamento. O povo tudo perdido do entendimento de Deus. Isso mostra que as pessoas estão vivendo uma vida perdida de Deus pelo entendimento corrompido, onde o foco, o centro, o alvo, o alicerce da vida delas com Deus é o ambiente, é o ritual de culto, é a atividade religiosa, é o viver a formalidade religiosa. Esse é o entendimento que as pessoas têm de vida com Deus dentro das igrejas. Porque as pessoas perdem o foco e o alvo de Cristo. Eles falam de Jesus. Eles dizem que tudo isso é para adorar Jesus. Em vão. Porque estão sem o entendimento. Estão sendo desviados da verdade. Pelos ensinamentos malditos que esses homens dão a esse povo. Onde leva esse povo a entender que tem que ir para os cultos dentro das igrejas para adorar a Deus. Tem que buscar a Deus, estando dentro dos trabalhos de igreja, para adorar a Deus. Essas pessoas que vivem dentro desse entendimento estão perdidas de Deus pelo entendimento corrompido. Quando a gente tem o conhecimento de Deus, a gente é liberto. Liberto de quê? Do engano que a gente vivia em nome de Deus. Da vida escravizada que a gente vivia em sacrifícios, em penitência religiosa, como se fosse para Deus. Quando a gente tem o conhecimento da verdade, a gente não fica mais alienado, escravizado, subjugado, dentro de um ambiente religioso, sobre fardo e jugo de servidão, praticando isso, aquilo, aquilo outro, como se fosse para Deus. Quando a gente tem o conhecimento de Deus, a gente não vive preso, escravizado, buscando Deus ali, aqui ou acolá. Criando, vivendo ritual, cerimonial, forma de culto para Deus abençoar, buscando de Deus através de objeto, de culto, de ritual, de cerimonial, para Deus dar isso e aquilo, aquilo outro. Quando a gente conhece a Deus, a gente não vive preso, escravizado mentalmente nessa mentira, onde o povo é escravizado com a sua vida dentro de religião. Não, tem que ir para o culto. Para quê? Para buscar a Deus. Não, tem que ir para o culto. Para quê? Para adorar a Deus. Não, tem que ir para a igreja. Por quê? Porque senão eu estou desviado de Deus. Porque senão eu não sou de Deus. É isso ou não é? O entendimento desse povo. Essa semana alguém disse para mim assim: vai buscar a Deus, Wellington. Vai para a igreja. Eu digo, você é que precisa ter um encontro com Deus. Porque aonde você está, pensando que está em Deus, você está tão perdida de Deus, como aquele que está bebendo, roubando, matando e fumando. Você que está dentro dessas igrejas, nesse entendimento de que a tua vida com Deus está agora segura, porque tu estás dentro dessa igreja, tu é um religioso dessa igreja, você está tão perdido de Deus, quanto aquele que está roubando, matando, se embriagando. Aí não conhece nada de Deus, aí fica, vai para a igreja buscar a Deus. Tu está tão perdido de Deus, quanto o mais cego deste mundo. Porque o teu entendimento leva tu a uma vida com Deus, não pelo caminho que ele botou, mas pela mentira do diabo, o caminho que tu está andando, no entendimento de igreja, achando que é vida com Deus. Vocês estão entendendo isso? É isso que o povo está vivendo. É nessa mentira, com esse entendimento que corrompe e obscurece o entendimento dessa pessoa, para que ela não tenha o conhecimento, a iluminação, o esclarecimento do Evangelho de Cristo, para que ela encontre verdadeiramente a direção para Deus.
Então a gente observa, irmãos, que as pessoas vivem suas vidas devotas, consagradas, como se fosse para Deus, mas em vão. É o que Jesus, ele vai dizer. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, pois em vão me adoram, seguindo preceitos que são dos homens e não de Deus. O apóstolo Paulo era um grande devoto da religião, grande praticante da religião, consagrou sua vida e passou a viver na religião, pela religião. É o que o povo faz ou não é? O povo passa a viver na religião, pela religião, como se fosse para Deus. O apóstolo Paulo, ele consagrou sua vida e o seu viver dentro de uma religião, a viver e praticar tudo, valor, preceito, zelo de igreja, de religião, como se fosse para Deus. Mas quando Paulo, ele agora tem o conhecimento da verdade, ele se converte desse caminho que ele achava que era o caminho para Deus. Paulo se converte a Cristo e passa a andar, não mais numa vida com Deus e em Deus e para Deus, por meio da sua religiosidade, por meio do seu zelo religioso, por meio da sua vida devota e consagrada dentro de uma religião, como se fosse a Deus. Paulo, depois que conhece a Jesus, a verdade, ele é liberto. E ele agora vai dizer, olha, escuta, entende, compreende o que Paulo vai dizer. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Paulo agora não vive mais por igreja, nem dentro de igreja. Paulo agora vive em Cristo, porque Cristo estava nele. E a vida de Paulo agora não era mais devota a uma regra de prática, de obrigações, de méritos, metas, dentro de religião. Paulo vai dizer que a vida agora que ele vive é para Cristo, pela palavra. Não é mais dentro de religião, guardando regra, norma, princípios. O povo precisa conhecer isso, irmão. Eu vejo o povo tudo perdido de Deus, aonde se gloriam da sua religião. A propaganda da vida deles de Deus é de igreja, propagando os seus trabalhos de igreja, suas atividades de igreja. Eles se gloriam nisso. O povo tudo aí se gloriando na sua forma de vestir, de usos e costumes de igreja, se julgando de Deus, se denominando de Deus, por meio das suas vidas e atividade religiosa. O povo tudo perdido de Deus, irmão. E eu aborreço por quê? Porque eu prego a verdade. Eu reprovo, eu condeno. Eu aborreço porque eu levo para o povo a verdade para eles entenderem. A ponto deles se aborrecerem, porque eles não querem ser corrigidos e nem confrontados da forma de vida que eles vivem, achando que é para Deus. Eles querem continuar. A verdade deles é essa. Eles não aceitam a verdade. E eu fico vendo as pessoas, vão para a igreja buscar a Deus, vou para a casa de Deus adorar a Deus, vou adorar a Deus. Uma pessoa dessa não tem entendimento da verdade. Tem não. Ela está vivendo como uma multidão perdida de Deus, no movimento deste mundo religioso. Onde, se ela não tiver uma vida ativa, presente, dentro da religião, ela não é de Deus. Ela se sente afastada de Deus. Por quê? Porque ela está escravizada aqui, ó, nessa mentira do diabo dentro da religião, que faz ela ter a sensação de segurança, de vida com Deus, por meio da religião. Essa pessoa até agora não teve o conhecimento da verdade, não foi liberta, porque está presa no ativismo religioso, no legalismo religioso. Uma pessoa dessa, ela precisa do conhecimento da verdade para ser liberta. Agora, quão difícil vai ser essa pessoa aceitar a verdade? Por quê? Porque ela pensa que está na verdade. O que ela vai defender, pregar e viver é os valores, os princípios que ela vive da igreja dela. E com isso, ela não vai aceitar a verdade.
É por isso que eu digo, irmãos, se tem um grupo de pessoas com um coração mais duro, que faz mais oposição a Cristo, à verdade, que liberta, que mais despreza a verdade, esse grupo de pessoas são irreligiosos. Eu não estou falando só da religião evangélica. Evangélica, católica, espírita, budista, mó, qualquer religião. Porque o homem que está dentro de uma religião, ele está perdido de Deus. Porque ele não pode servir a Deus dentro de religião, por meio de religião. Ele precisa ser liberto desse caminho, que não é o caminho para Deus. Ele nunca vai poder servir e estar em Deus, enquanto ele estiver com a sua vida entregue, devota e consagrada, vivendo a mentira religiosa como se fosse a verdade de Deus. Eu digo isso e cito sempre o exemplo de Paulo. Paulo era um homem devoto, praticante, radical da sua religião farisaica. A partir do momento que Paulo tem o conhecimento de Cristo, ele é liberto. Ele vai dizer que considera tudo, renunciou tudo que ele vivia de valor e princípio religioso e outras coisas. Paulo vai dizer: reputei por perda e considerei como esterco, para que possa, pelo excelente conhecimento de Cristo, ganhar a vida com Deus. Pelo excelente conhecimento de Cristo. É isso que nós devemos ter, o conhecimento de Cristo. É esse conhecimento que liberta. É esse conhecimento que nos leva à vida com Deus. É pelo conhecimento de Cristo, aprender de Cristo, conhecer de Cristo, estar em Cristo, andar por Cristo. Consagrar e devotar nossa vida a Cristo. Viver no entendimento da minha fé em Cristo. Eu não preciso buscar a Cristo ali, aqui ou acolá. Eu não preciso escravizar a minha vida em ativismo religioso. Centralizar o meu viver dentro de uma religião para adorar a Deus, para buscar a Deus, para estar em Deus. Eu estando em Cristo, tudo de Deus já está em mim. Eu não preciso ir para viver sacrifício religioso de culto, culto de jejum, culto de consagração, culto de avivamento, culto disso, culto daquilo. Eu não preciso disso. O povo está escravizado nas atividades de culto de igreja e não sabem. Pensam que estão libertos e vivendo para Deus. Estão subjugados, irmão. Tem pessoas que chegam cansadas. Tem pessoas que deixam compromissos na sua vida secular para poder estar cumprindo a atividade de culto. Tem pessoas que não vivem mais para si, centralizaram sua vida e seu viver dentro de religião, de igreja, em culto, em obrigação, em trabalho, em compromisso, em tarefas, em metas, entendendo que tudo isso é para Deus. Gente, isso é escravidão. Escravidão mental, espiritual. Tem pessoas que é doente de igreja. Se não for um dia para a igreja, nos trabalhos de igreja, ele diz logo: não busquei a Deus hoje. Estou afastado, estou desviado, porque não fui para a igreja, porque não estou indo para a igreja. Olha onde está o entendimento desse povo. E observa uma coisa aqui. Isso é uma estratégia do diabo que prende as pessoas, porque as pessoas colocam sua fé, colocam sua esperança, colocam sua confiança, se gloriam da sua vida com Deus, colocam suas virtudes dentro da religião, da vida religiosa. O que é que o povo é ensinado hoje? Não, faça para Deus, que Deus fará para você. E o que é fazer para Deus? Dê o dízimo, venha para os cultos, se dedique aos compromissos de trabalho da igreja. Isso é fazer para Deus. É mentira. É mentira. Isso é fazer para o homem. É ser negócio do homem. É viver para o homem, não para Deus. Deus não pede ninguém escravizando sua vida dentro de nenhuma igreja sobre sacrifício, regra, meta e obrigações religiosas. Não é isso que Deus pede para uma vida santa, consagrada e devota a Ele. Não é isso. Não, mas
tem que dedicar sua vida e consagrar sua vida a Deus por meio da igreja. É no trabalho da igreja, é no amor à igreja, é na oferta à igreja, é no dízimo da igreja, é nas atividades de igreja. Você tem que viver para Deus. É nos cultos de igreja. Isso é uma grande mentira de Satanás, que muitos estão presos nessa mentira. E tem a sensação de que estão vivendo para Deus. Só que a mentira faz o homem sentir um prazer, uma sensação. Que o homem não percebe a consequência que vem. Por ele viver essa mentira. Por não ser prudente. Irmãos, tem que conhecer a verdade de Deus. E não viver a mentira espiritual. Eu digo sempre, é o mundo mentiroso de Deus. A religiosidade. Os centros religiosos. Onde as pessoas estão ali, vivendo uma sensação de que está em Deus, recebendo bênção, estão gritando, louvando, adorando. O diabo prendeu as pessoas no vício religioso, onde as pessoas têm satisfação nos encontros, nas solenidades, nos ajuntamentos religiosos, as sociais religiosas. O diabo prendeu as pessoas dentro desse vício. A religiosidade é um vício, e um vício maldito que prende você e leva a sua alma à morte eterna. Onde as pessoas se sentem bem, têm prazer, satisfação dentro dos ambientes religiosos. Onde estão vivendo aqueles encontros sociais, tudo maldito e anátema. Cada dia mais o povo perdido de Deus, porque o que motiva o povo a esses encontros é a satisfação da social, é os eventos, é as atrações, é os entretenimentos. Tudo vivendo pela emoção dos grupos de louvor, as pregações que o povo estão buscando pelos seus pregadores, as visões, as revelações, as palavras de autoajuda, as promessas, as vitórias que esse povo está buscando dentro das igrejas, tudo perdido de Deus. Uma vida alienada, escravizada, robotizada, dentro daquilo que o homem ensina para esse povo, que não é o que Deus orienta. O entendimento desse povo, não só os evangélicos, os que estão dentro do sistema religioso evangélico, mas dentro do sistema religioso católico. Olha a escravidão religiosa que os católicos vivem, as devoções, os compromissos, os anátemas. Olha a escravidão religiosa que os evangélicos vivem. Irmãos, o povo tudo alienado dentro desses cultos, tudo embriagado nos cultos evangélicos. As pessoas se manifestando dentro dos cultos evangélicos. Uma manifestação que não é o Espírito Santo. Olha a alienação que a religião evangélica leva ao povo. O povo acredita. Não, eu só sou abençoado se estiver na igreja. Eu tenho que ir para um culto, para uma campanha, para um ritual dentro da igreja, para Deus me dar a minha bênção. Olha a alienação que o povo evangélico vive. Colocando sua vida entregue a uma religião, a uma igreja. Não, eu tenho que estar na igreja para adorar a Deus. Eu tenho que ir para a igreja para buscar a Deus. Eu tenho que estar na igreja para eu ser de Deus. Olha a alienação que esse povo vive dentro da religião evangélica. Tudo com a mente cauterizada na mentira do homem. Porque nada disso é verdade de Deus. Olha a alienação que o povo evangélico vive dentro da mentira pregada no sistema religioso evangélico. Eles colocam aquele ambiente, o centro religioso, como casa de Deus. Eles mistificam o ambiente. Eles servem sua vida a Deus dentro do ambiente, porque eles vivem o misticismo, o milagre, a cura, a presença, adorar, servir, buscar, encontrar a Deus. Eles centralizam tudo isso no ambiente religioso, onde eles mistificam. Rapaz, para pensar nisso aí que você está ouvindo. Para entender o que você está sendo orientado. Analisa todo o conteúdo desse momento de esclarecimento que eu estou levando para vocês. Não é um absurdo, irmão. O povo está cego espiritualmente dentro das religiões, a ponto de usam a palavra, mas não se conduz pela palavra. O próprio Jesus vai dizer aos religiosos: vocês examinam essa palavra, buscando nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim.
E vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna, porque a palavra não testifica de igreja, de batismo, de ceia, de dízimo, de guardar sábado, de vida escravizada dentro de obrigação de igreja. Para o homem ser de Deus, estar em Deus e ser salvo. A palavra testifica de Cristo. Mas o povo estão aí vivendo dentro das religiões, dizendo que estão sendo guiados pela igreja, pela palavra. Usam a palavra, vivendo dentro dessas igrejas, mas não estão na direção, no alvo que a palavra mostra. Porque dentro das igrejas, a confiança de que eles são de Deus é pela igreja. A confiança de que eles são salvos é porque cumpriu os cerimoniais e os rituais das igrejas. É isso que eles aprendem, são ensinados. Que para você ter comunhão com Deus, estar na igreja, tem que ser da igreja. Tem que tomar ceia, dar dízimo, guardar o sábado, viver todo o ritual e cerimonial que os homens estabeleceram como um meio de graça para o povo viver dentro das igrejas. Gente, eu sou uma voz que clama no deserto. Porque a maioria desses homens que dizem que é de Deus, eles estão em busca de glória do povo dentro das igrejas. Eles querem oportunidade dentro das igrejas. Eles querem agradar os líderes dentro das igrejas. Eles querem ser promovidos a obreiro, a diácono, até uma função em um degrau alto dentro da igreja. Eles estão buscando agradar os seus líderes de igreja, porque o que eles querem viver a sua vida de igreja. Eu não. Eu tenho um compromisso com o reino de Deus. Estou a serviço do reino de Deus. Eu não estou a serviço de nenhuma igreja. Eu sou membro que forma a igreja a serviço do reino de Deus, buscando agradar não os homens, mas a Deus. Aquele que me salvou, me resgatou, me capacitou, me enviou para pregar a verdade dele. Compromissado com ele, não com nenhum líder de igreja. Esse é o trabalho que eu faço. Condenando as obras infrutuosas das trevas que o povo está vivendo dentro das igrejas, pregando a verdade para iluminar o entendimento desse povo que está obscurecido dentro das igrejas, perdido de Deus, apartado da vida com Deus, seguindo o anátema, vivendo ventos de doutrina, heresia de perdição, porque não estão sendo guiados por Cristo, porque não são discípulos de Cristo, são discípulos de igreja, seguindo os homens no legalismo, no ativismo religioso das igrejas. É um absurdo isso. E o povo não quer nem ouvir. Quer ver uma coisa? Muitos de igreja que estão ouvindo agora nem conseguem ouvir, porque estão aborrecidos comigo, porque eu estou pregando a verdade. E começam a dizer, ele é insubmisso, ele não tem igreja, ele não é de igreja, ele não tem pastor, ele não é submisso ao pastor. A quem? Vocês acham que eu vou viver minha vida maldita, escravizada, dentro das igrejas como vocês vivem, subjugado na autoridade dos líderes, sendo negócio dos homens, vivendo esse mundo mentiroso de Deus? Vocês acham que eu vou viver isso como vocês? Não. Sabe por que eu não vou viver isso como vocês? Porque eu conheci a verdade. Eu estou liberto. Eu ando na verdade, estou na verdade. Eu não preciso, para uma vida com Deus, viver essa mentira que vocês vivem de igreja. Porque eu sou liberto. A minha vida com Deus é vivida em Cristo, por Cristo, guardando e praticando e andando na direção da palavra dele, que é lâmpada e luz para guiar os meus caminhos nessa caminhada com Deus. Não é líder religioso o meu guia espiritual, não é pastor, nem papa, nem padre. É Jesus, o pastor que me conduz, que me guia para a vida com Deus. Então, gente, abra os seus olhos, ouçam a verdade. Deixa a verdade de Deus iluminar o seu entendimento. Se converta à verdade. Saia enquanto é tempo do meio deles que estão no anátema dentro de igreja. Se converta a Cristo. Esteja em Cristo. E viva uma vida devota e consagrada a Cristo pela palavra dele. Não dentro de igreja subjugada nos sacrifícios, nas tarefas, nas obrigações que é colocada, imposta para vocês viver como se fosse para Deus, pelos homens dentro de igreja. Cuidado. Cristo é o lugar que eu tenho que estar para ser salvo. Não é nenhuma igreja.